Ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom te ter aqui para mais esse tempo devocional. Chegamos ao capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Esse capítulo é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Aqui o autor aos Hebreus vai explicar para mim e para você o que genuinamente é a fé e o que ela pode gerar em nossas vidas por meio do testemunho. Eu te convido então a pegar a tua Bíblia e ler junto comigo este texto, começando do primeiro verso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O autor nesse texto está tentando nos explicar que a fé vai além da matéria. Além do que eu e você conseguimos apalpar, conseguimos ver, conseguimos ouvir. Ela é suprarracional. Esta fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Nós entendemos então, por meio desse texto, que eu e você não dependemos das circunstâncias, não dependemos das coisas que são racionais para mantermos a nossa fé. A nossa fé não é uma fé burra, não é uma fé irracional. Ela é uma fé que está além desta capacidade humana, pois ela é oriunda do próprio Deus. Deus gera essa fé em nosso coração. O texto vai dizer que é por meio desta fé que os antigos deram bom testemunho. Nós cremos que todos os homens, ao longo de toda a história, sempre foram salvos por meio da fé. A fé é este firme fundamento que possibilita ao homem ter um encontro com o seu Criador. O autor de Hebreus começa a dizer que o universo foi criado por meio da palavra de Deus. E ele diz então que as coisas que hoje são visíveis foram criadas por aquilo que é invisível, a palavra, o verbo em ação. Este verbo em ação em algum momento se fez carne, é o próprio Cristo Jesus. Mas foi por meio de coisas que nós não conseguimos ver e às vezes não conseguimos compreender que todas as coisas foram geradas. E por meio desta fé, o autor começa a citar inúmeros personagens bíblicos que tiveram êxito, que se aproximaram de Deus, que deram bom testemunho. E ele começa desde Abel, no seu sacrifício, até aqueles homens de Deus, profetas, que entregaram a sua vida em martírio. Eu quero te convidar a ler a reta final dessa carta, que ela nos desperta a uma fé genuína e uma fé que nos faz negarmos o nosso eu e os nossos desejos e vivermos para Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Diante desta longa galeria, onde tantos personagens que foram tremendamente usados por Deus e tiveram êxito em todas as suas missões, nós encontramos aqui um alento para as nossas almas. Sabendo que, à semelhança destes homens que perseveraram e deram bom testemunho, eu e você também podemos suportar as angústias desta vida. O texto vai dizer que estes homens tiraram forças da fraqueza. Daquele momento onde você acha que não tem mais nada para dar, aquele momento em que você acha que não suporta, que não aguenta mais, é justamente de momentos de fragilidade como esse que a fé nos torna fortalecidos.
Sabe, eu creio num Deus que por meio da fé nos fortalece, supre as nossas necessidades e faz com que eu e você passemos por cenários que outrora eram inimagináveis. Sabe, estes homens tiveram coragem de enfrentar leões, de enfrentar a espada, de enfrentar a morte, simplesmente porque eles tinham uma convicção de que Deus tinha uma promessa reservada para cada um deles. O autor do texto diz que estes homens nem chegaram a contemplar essa promessa, mas eu e você contemplamos. Eu e você temos a convicção de que Cristo Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar e hoje Ele é a nossa viva esperança que nos faz crer no amanhã. E de posse desta fé, eu e você temos a certeza da vida eterna. Aquilo que para aqueles homens ainda era algo que haveria de acontecer no futuro se materializou de maneira histórica. Cristo Jesus é o divisor da nossa história. Marcamos o tempo antes e depois de Cristo. E a minha oração no dia de hoje é que assim também seja no teu coração. Que Cristo se estabeleça e te faça uma nova criatura, uma criatura que vive por meio da fé. Aqueles que vivem por meio da fé jamais serão abandonados. Aqueles que vivem por meio da fé jamais serão decepcionados. Aqueles que vivem por meio da fé têm uma herança eterna nos céus e essa verdade precisa guardar o seu coração. Esta fé gera em nosso coração resiliência. A capacidade de passarmos por inúmeras intempéries e voltarmos ao mesmo estado. Assim como alguns materiais passam por intempéries de calor e pressão e conseguem voltar ao seu estado natural, assim também é a vida do cristão. Por mais que eu e você estejamos passando por turbulência e pareça que é o nosso fim, sabemos que Deus é poderoso para nos restaurar e voltarmos então à posição. A minha oração no dia de hoje é que você guarde a sua fé, que você se mantenha íntegro diante do Senhor, pois há recompensa para aqueles que permanecem na fé. Que Deus te abençoe e até amanhã no capítulo 12 de Hebreus.